Olha, eu não sei como você professa a sua fé, mas numa coisa eu acredito que todo mundo concorda: é preciso ter fé para enfrentar a vida. Não dá para ser ateu em todos os momentos. A gente tem que acreditar em algo maior. A forma com que a gente professa essa fé é individual. Mas há algumas pessoas que se unem em igrejas para juntos professarem a sua fé. E hoje eu estou aqui com um desses chamados líderes espirituais. E ele é líder mesmo. Eu sou fã do pastor Silvio Novo. Obrigada pela presença. E realmente a sua liderança é invejável. Você é líder, não é? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Muito Você obrigado. se reconhece como um líder religioso? Eu reconheço. Eu percebo que é um dom que Deus me deu e um chamado, acima de tudo, é uma vocação. E no meu temperamento, no meu jeito de ser, eu sempre tive facilidade de estar à frente. E eu acho não, foi Deus que me deu esse dom. Tá, e aí com que idade você entendeu esse dom? Olha, impressionante, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uns 7 anos, o meu avô, ele era muito firme na fé e um dia ele chegou para mim e disse o seguinte: meu bisavô, Silvinho, você vai ser pastor. Mas ele era já de uma igreja evangélica? Ele era da Igreja Batista. Da Igreja Batista, que é uma das mais tradicionais. Sim, né? o vô Américo. Ele era português, veio de Portugal e tudo. E nessa época a gente nem frequentava igreja. E ficou, né? Aí depois, com 11 anos, eu comecei a frequentar a igreja e nunca mais parei. Tá, e que igreja que foi essa que você... Eu posso te chamar de você, né, Pode, pastor? deve. Porque esse negócio de senhor, eu entendo as pessoas... Não, de novo, pode, é um líder religioso. Pode chamar de você. Mas nós não temos diferença de idade, eu sou mais velha, inclusive, mas eu posso chamar de você. Pode. Tá. E que igreja que foi essa que você começou a frequentar aos 11 Olha, anos? quando... só para te explicar assim, como que aconteceu. Um dia eu vi uma Bíblia na minha casa, ali na estante, que era uma Bíblia do meu avô. E quando eu vi aquela Bíblia, eu perguntei para minha mãe: isso aqui que é uma Bíblia? O que eu posso ler? Ela falou: lê Êxodo, que é a saída de Israel do Egito. Numa sentada, com 11 anos, eu li 40 capítulos. 11 anos. Aí eu cheguei para minha mãe... Mas você já gostava de ler lá na escola, os livros Não, na escola eu sempre que mandavam? gostava. Tal. Já era um menino estudioso? Gostava. Mas sempre... 40 capítulos da Bíblia? O livro de Êxodo inteiro, naquela versão antiga. Muita gente vive uma vida inteira sem ler isso, né? Acho que a maioria das pessoas, inclusive. Eu, para te falar a verdade, eu acho que não entendi quase nada do que eu li, mas eu li. E o que foi esse interesse em palavras tão difíceis? Eu creio que é Deus que chama, né? É Deus que toca, é Deus que... E eu sempre amei. É uma coisa assim inexplicável. Nunca teve dúvida disso, então? Não. Mas, por exemplo, muita gente fala do chamado e vai para a igreja católica ser padre. O seu chamado foi específico para ser pastor? Foi. É uma coisa assim que é inexplicável. Mas eu nunca pensei em ser pastor. Eu pensei assim, em buscar Deus e amava a leitura da palavra, enfim. Aí eu morava em São José do Rio Preto, nessa época. Eu sou de Barretos. Você nasceu em Barretos. Eu sou de Barretos, natural daqui. Com 7 anos, meu pai trabalhava na CPFL. Aí eu fui para Rio Preto e morei lá até os 14. Então, com 11 anos lá, a gente começou a frequentar uma igreja, a igreja metodista, ali na Badibacite, uma igreja bem pequenininha. Existe até hoje lá essa igreja? Tem. E eu e minhas irmãs. Aí depois meus pais foram assistindo, a gente fazia teatrinho lá das crianças. Você aí ele participando começou dos grupos de jovens e grupos de crianças dentro da igreja. Aí depois eu passei para a igreja presbiteriana. Não fui batizado na metodista, né? Aí eu passei para a presbiteriana. Aí eu estou na presbiteriana até hoje. Porque, diferentemente dos católicos, algumas igrejas evangélicas, acho que a maioria, optam pelo batismo com a pessoa já adulta. A nossa igreja, ela batiza criança. Criança. A igreja presbiteriana batiza criança. Essa igreja metodista, não? Essa não. Tá.
Depende muito, né? Agora, você é pastor hoje em Barretos da Segunda Presbiteriana. Segunda Igreja Presbiteriana de Barretos. Por que tem a primeira, segunda? É porque é uma denominação. Já tem mesmo terceira, né? Tem terceira tem, já. é a lá do frigorífico. Tá, e por que tem isso? É porque é uma denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É a denominação que nós pertencemos. Então, ela tem no Brasil todo. Em Barretos tem 3 igrejas. Então, a primeira igreja, que é a do centro, ali na 22, a segunda igreja, que é a nossa, e a terceira igreja, que é lá do frigorífico. Mas o que há de diferente entre uma e outra? Porque tem gente que acha que a segunda igreja é uma outra religião que brigou com a primeira. Não. Mas tem, não tem? Eu não sei, mas não teve briga nenhuma, não. É presbiteriano como qualquer outro presbiteriano do Brasil. É a denominação, correto. Independentemente de onde esteja a igreja, a religião a doutrina é mesmo. Presbiteriana. Correto. Tem diferenças de estilo, de liturgia, de culto. Mas aí é o pastor, mas a essência, né? sim. A essência é a mesma. Tá. E o que a presbiteriana tem de diferente? E aí, por que eu pergunto isso? O Brasil tem a mania de colocar todas as igrejas pentecostais, né, as protestantes que a gente fala, numa janela só. Tudo é evangélico. E nós temos linhas evangélicas completamente diferentes e completamente conflitantes, inclusive. Não tem dúvida. A presbiteriana, por exemplo, ela é um pouco mais maleável no que diz respeito, por exemplo, a outras religiões? A igreja presbiteriana, ela é uma igreja tradicional. Ela não é uma igreja neopentecostal. Ela surgiu na época da Reforma Protestante, no século XVI, ali com Calvino. Então, Lutero, ele instituiu a Reforma dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha. Aí Calvino, na França, e depois ele foi para Genebra, na Suíça, e ali começou a igreja presbiteriana. Quer dizer, ela era da raiz, sim, do protestantismo. Do protestantismo. É uma igreja reformada, que é da época da Reforma. Aí depois alastrou ali, né, na Europa, chegou nos Estados Unidos, aí um missionário norte-americano trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. Então surgiu a igreja presbiteriana no Brasil, ali no Rio de Janeiro. Quando? 1800 e alguma coisa, 1850 e pouco. Tá. É a segunda igreja que chegou aqui. Mas não é uma igreja radical. Não é uma linha que, por exemplo, as mulheres têm que usar saia, cabelo comprido. Não, a gente chama isso de usos e costumes. Né? Não, a igreja presbiteriana não tem isso. Não tem isso. Não. Tem orientações, como toda religião tem. Ela né? é baseada na palavra de Deus. Né? É uma igreja assim, pautada na Bíblia, uma igreja muito séria. Pastor precisa estudar. Não é uma pessoa que chega lá e começa a pregar e é pastor, se intitula pastor. Então, o pastor passa por um preparo e se ele pregar fora da palavra ou a vida dele não for condizente com aquilo que ele prega, ele é disciplinado, ele é tirado da igreja como pastor. Então, é uma igreja muito séria, muito séria. Agora, me diz uma coisa. Como é que foi o seu estudo para ser pastor? Foi ali aos 11 anos, começou a frequentar a igreja, tal, depois veio o batismo, né? Já eu me batizei já aqui em Barretos. Tá. Aqui em Barretos e aí, qual foi o momento de decisão? Vou estudar para ser pastor. É uma ótima pergunta. Eu voltei para Barretos com 14 anos. Eu sou de 67. Aí foi em 81 que nós voltamos para cá. Em 81 eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, a primeira igreja. Só tinha a primeira igreja. A nossa era a congregação e a do frigorífico também era a congregação. Aí eu me batizei... Qual que é a diferença de congregação e... Não é uma igreja autônoma ainda. Uma igreja que tem diretoria própria. Então, é uma igreja que não tem condição de se sustentar. É uma espécie de sucursal da central, né? Isso. É uma igreja que não tem condição de sustentar. Então, a igreja central é que, no caso, a primeira igreja, que dava o sustento. Existe o município, existem os distritos. Correto. Até os distritos pertencem ao município. O dia que o distrito tiver autonomia... ele vira um município. Vira um município. Aí, a igreja vira uma igreja. Exatamente. Deixa de ser... Como é o nome mesmo? Congregação. Congregação. Isso. Eu gostei da analogia. Distrito, é muito legal. Aí, eu só vou pedir para não bater tanto. Desculpa. Aí o que aconteceu?
Eu me firmei tanto na igreja que eu amava. Eu era líder dos jovens, depois dos adolescentes, depois dos jovens, e comecei a pregar na igreja. E aí, com 17 anos, eu estava pensando em ser engenheiro. Meu pai... Eu sempre tive muita facilidade com matemática, muita facilidade com exatas. E meu pai trabalhava na Forceluz, né, na CPFL. O sonho dele era que eu fosse engenheiro. Ele era concursado na época? Ele a Forceluz era concurso público, é. A CPFL já não era mais, né? Mas herdou os que foram concursados. Né? Ele trabalhou muitos anos lá. Aposentou lá. Aposentou. Aí ele, com 17 anos, eu estava no 3º colegial, né? Lá no Industrial. E Deus tocou no meu coração. A sua infância não foi uma infância sofrida, digamos assim? Não. Naquela época, trabalhar eu não sei se era autarquia que falava, mas eu sei que numa empresa, né? Era do mesmo governo, estatal, né? Era governo. Estatal. Numa empresa estatal como a Forceluz e depois CPFL, era um bom cargo, era um bom emprego. Dava para se manter uma família com conforto, né? Não com luxo, talvez, mas com conforto. A gente passou necessidades, mas não no sentido de falta de comida ou essas coisas. A minha avó falava assim, isso não é passar necessidade, é passar vontade. É verdade. A necessidade, graças a Deus, sempre foi suprida. Eu sempre... Nossa... Então, assim, até os 17 anos você não teve que trabalhar, só estudar. Eu comecei a trabalhar com 14. 14, 15. Eu trabalhei no Foto Maurício. Eu lembro do Foto Maurício. Eu era amiga ali do na Maurício, 19. inclusive. Inclusive, até hoje, tem um relacionamento com Foi ali que eu comecei. Filho dele, eu que tá morando em Goiânia. Fui cobrador da PAI. Depois, eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai para sair. Eu falei, não, eu não estou com 14. E esse dinheirinho para que era? Esse dinheiro dos 14 anos? Quando eu ia sair com os amigos da igreja, ia para sorveteria, tudo, né? Comer alguma coisa, comer uma pizza. E foi uma adolescência normal, uma juventude normal. Foi. Saía, se divertia. Tomava bebida alcoólica, não? Não. Nunca? Não. Mas teve vontade por opção, lá atrás? Não, tive nada. Não? Nunca tive. Por quê? Os amigos também não tomavam? Eram da igreja? O meu ciclo de amizade foi da igreja. E isso influencia? Muito. E quando eu ia nos eventos da escola, né, lá no Industrial, por exemplo, eu fiz mecânica no Industrial, era só homem a classe, né? Aí eles faziam as festas lá, tudo, mas... Tinha umas confraternizações industriais bem pesadas, inclusive, em relação à bebida alcoólica. Mas eu não participava. Mas ia? Ia. Se divertia, tinha amigos. Ou seja, uma mas vida normal. Eles me respeitavam muito, sabe? Às vezes zombava da igreja, né? Até o momento que alguém tinha um problema com o pai, doente, aí pedia para eu orar. Então, aí eles começaram a perceber que a minha vida condizia com aquilo que eu queria, entendeu? Aí eu acabei tendo respeito deles. Aí, quando vai estudar para pastor, como é que se dá esse tipo de estudo? É num seminário? É um outro pastor que orienta? É um seminário. Onde foi o seu seminário? O seminário da Igreja Presbiteriana é em Campinas e em São Paulo. No meu caso, eu fiz o Instituto Bíblico, que foi em Patrocínio, o IBEL, o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Eu estudei 2 anos lá. Teve que mudar para lá? Eu mudei. Para fazer... Era internato. Eu podia sair uma vez por semestre, porque no final de semana tinha aulas práticas, né? Eu pegava uma igreja e eu tinha que pregar no final de semana. Mas isso é dentro da doutrina da Igreja Presbiteriana. Não sim. É todo pastor que passa por esse tipo de formação, digamos assim. Eu estou falando pela nossa igreja, sim. Né? Agora, as outras igrejas, cada um tem um estilo, né? Agora, o pastor, não te incomoda isso de colocar, rotular, e a palavra é bem essa, todo mundo como evangélico? Pastor evangélico. Sendo que as igrejas evangélicas, entre si, têm tantas diferenças de posicionamento, de formação, de doutrina. Eu acho que a gente tem que saber quem a gente é e o que a gente quer para nossa vida. Mas né? Não te incomoda, então? Não. Eu fico triste de ver tantas coisas que hoje são pregadas que não tem nada a ver com Bíblia. Hoje, se a gente for perceber, a igreja, de uma forma geral, estou falando assim, de uma forma bem genérica, tá?
ela se tornou praticamente empresa. As pessoas estão usando a fé para ganhar dinheiro. Então a gente percebe muito isso. Infelizmente está muito mais comum do que a gente imagina. Igreja empresa, pastor empresário, os cristãos são consumidores, o evangelho é um bem de consumo e o dízimo é a moeda de troca. Infelizmente, é o que a gente percebe em muitas igrejas. Mas então, o dízimo ainda é o que mantém as igrejas. Mas o dízimo é bíblico, né? O problema é a extorsão que muitos pastores colocam aí, que não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver com Bíblia. E isso não descredibiliza um pouco? Ou seja, não chega a manchar a imagem dos evangélicos como um todo? Até a pessoa ir numa igreja séria e perceber que existem igrejas que realmente pregam uma conduta e mostram isso na vida. Então, vai muito disso. Agora, se a gente for perceber, de uma forma geral, ninguém teria fé, né? Ninguém frequentaria igreja. Então, existem igrejas sérias. E a nossa igreja é uma igreja séria. Agora, pastor, você está aqui, inclusive, por isso, tá? Porque eu sei que a sua igreja é séria, eu conheço o seu trabalho, e se fosse de outra forma, não estaria sentado aqui conversando, muito assim, modéstia à parte. Muito obrigado, querida. Mas quando um pastor, e aí eu vou falar de 20 anos atrás, né? Só que é uma imagem que marcou muito. Quando um pastor chuta um santo da Igreja Católica. Aliás, a maior santa da Igreja Católica, que era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Sim. em rede nacional, numa época que a televisão também tinha uma penetração que não tem hoje, né? Sim. Isso não dói em todo mundo? Dói. Muito. A sua igreja não cultua santos. Não. Não admite, inclusive. Não existe lá imagens Não. de gesso ou de madeira, nada. Mas você prega dentro da sua igreja o respeito Exatamente. pelo santo da igreja alheia. Exatamente. Respeito pelas religiões de uma forma geral, né? Todas? Sim. Até as de matriz africana? Sim, respeito. A pessoa ela pode escolher o que ela quer para sua vida, mesmo que eu não concorde com a doutrina. Eu não tenho por que ficar denegrindo a imagem de uma igreja A, igreja B, igreja C. Eu acho que aquela coisa lá acho que foi um pastor da Igreja Universal pela do Reino rede de Deus, dentro da TV Record, pela Rede Record, que é deles, né? Pela Rede Record, e foi muito infeliz. Porque isso acaba gerando uma coisa de conflito, de briga. E igreja não é para isso. A pregação do evangelho nunca foi nesse sentido. Eu acho que a luta nossa é contra o pecado, contra a injustiça, e não um contra o outro, sabe? Então eu acho que você pode muito bem não concordar com a doutrina que a pessoa professa, mas respeitá-la por professar essa doutrina. Então eu acho que aí é a linha do respeito. E ainda na sua opinião, evidentemente, melhor ter uma religião, mesmo que não seja a que você concorde, ou que seja ali que converse com a sua doutrina. Ainda é melhor ter uma religião do que religião nenhuma? Querida, acho que é uma pergunta assim muito, muito difícil de responder, porque o que eu prego lá na igreja não é a religião, é Cristo, como único Senhor e Salvador. Porque a igreja não salva ninguém. A igreja, ela leva o evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja presbiteriana é uma igreja pautada na pessoa de Cristo, é uma igreja cristã. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele colocou isto. Então a pessoa que não estiver em Cristo, ela não está no reino de Deus. Então tem pessoas dentro da nossa igreja que não estão em Cristo, mas estão lá. Então eu pergunto, o que adianta? Eu estou pregando Cristo, mas a pessoa tem que receber e aceitar. Agora, as igrejas que não pregam Cristo, não tem como ter defender a salvação. Não tem, é complicado. Então a essência da nossa fé é Jesus Cristo. A obra e a pessoa dele. Ele é Deus, cremos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não tem como crer na salvação da nossa alma se não cremos que Jesus é Deus. E a pessoa dele, a obra que ele fez. Morreu, ressuscitou. Então Cristo é a solução para o problema do homem. E dentro da presbiteriana, como é encarado o pecado?
Pecado é a transgressão da palavra de Deus, da lei. A palavra pecado, literalmente, significa errar o alvo. Literalmente. Deus colocou um caminho para o homem errou esse alvo, errou esse caminho. Então, o pecado é tudo aquilo que eu faço que desabone a Deus, que em desobediência a Ele, ou aquilo que eu deixo de fazer que Deus quer que eu faça, que é omissão. É pecado por comissão, aquilo que eu cometo é aquilo que eu deixo de fazer. Então, o que é pecado? Quando Deus dá a lei, né? Não mate, não roube, não adultere, não minta. Então, quebrando isso é pecado. Parece simples. Você falando assim parece muito simples, porque é só seguir o que Jesus disse, é só seguir o que a Bíblia... Mas não é só, né? O ser humano é muito complicado, ele complica tudo. A Bíblia não é complicada, o homem que é complicado. E assim, o que é simples nem sempre é fácil, né, pastor? Exatamente. As tentações estão aí para nos testar o tempo todo. Correto. Sabe, é tão simples que o Antigo Testamento constava de ordenanças. Não, que nem eu citei para você. Não mate, não fume, não isso, não aquilo outro, não roube. As ordenanças. Vem Jesus e ao invés de um mundo de mandamento negativo, ele deu 2 positivos. Ame a Deus acima de tudo e ame o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai obedecer toda a lei. Por quê? Se eu amar a Deus, eu vou querer obedecê-lo. Se amar o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, não vou mentir, não vou adulterar. Porque o amor resume toda a lei. Mas tem acaba sendo simples. Tem uma vírgula no ame ao próximo que é: ame ao próximo, vírgula, como a ti mesmo. Hoje a gente vê que as pessoas nem se amam mais. Por isso que o mundo está doente, né? Como é que eu olho para o próximo com amor se eu não tenho amor dentro de mim? Se eu não consigo nem me amar? Como é que é uma pessoa que está nesse nível de desespero, e muitos procuram a igreja apenas quando já estão nesse nível de desespero, não é? Sim. Que resposta um pastor tem para alguém que fala: pastor, eu acredito que a minha vida não vale a pena e eu quero pôr um fim nela? Querido, você não tem ideia de como que isso está muito mais comum do que a gente imagina. Os 2 males da sociedade hoje, e está cada dia pior, é a ansiedade e a depressão. As pessoas estão extremamente ansiosas pelo mundo que nós vivemos, isso causa um estresse grande e ansiedade, questão de medo. Ansiedade e medo andam juntos. E a depressão, que é a tristeza extrema. E muita gente está querendo colocar o fim na vida, desanimados. E outros que não pensam em suicídio, mas não tem mais gosto pela vida, sabe? Qual que é o remédio? E o que um pastor fala para uma pessoa que chega e fala: eu não vejo sentido na minha vida, eu não tenho um objetivo, eu não tenho um sonho a perseguir, o que eu faço, pastor? Eu creio que nem eu falo, cada caso é um caso, mas em suma é dar a ele a esperança, e a esperança está no amor de Deus. Às vezes é falta de perdão, às vezes é falta de controlar o pensamento, às vezes é fruto de uma educação que a pessoa teve, que levou a estar nesse momento da vida. Então, conforme você vai conversando, você vai detectando alguns pontos ali e vai ajudando a pessoa. Mas, geralmente, a vida traz muitos machucados, né? Então, se a pessoa não tiver estrutura, ela sucumbe, ela não aguenta. Você acredita no poder da terapia, por exemplo? Sim. De ter alguém ali, um profissional especializado, para guiar, né, essa busca. É muito útil. Primeiro interna, depois externa. Uhum. Você já mandou alguém para terapia? Fala: não, filho, vai fazer terapia? Eu fiz terapia. Você já fez terapia? Já. Que interessante, pastor. Eu fiz uns 3 anos de terapia. É mesmo? Em que momento da sua vida? Muito. No momento quando acabou meu primeiro casamento. Porque hoje você está, inclusive a tua esposa lindíssima, diga-se de passagem, está aqui hoje, né? Maravilhosa. Aliás, quem tem que achá-la bonita é você, né? Uhum. E é uma companheira que está sempre ao seu lado, mas é o seu segundo casamento. Sim. Quando termina um casamento, e eu já passei por isso também, não há uma sensação de fracasso? Uma vez eu ouvi uma definição de divórcio que eu achei fantástica. É um projeto fracassado. Você faz um projeto de vida e... Ninguém se une para separar. Não.
e fracassa. Né? E aí é juntar os cacos, né? E nesse momento... E é um luto. Um luto. E é nesse momento que eu falo que muitas vezes uma coisa que a gente às vezes confunde é a questão de pensar que a terapia substitui a igreja ou a vida espiritual e a vida espiritual substitui a terapia, no caso com o psicólogo. São duas coisas distintas. Duas coisas. Uma coisa é você lidar com as suas emoções, com a sua alma. Outra coisa é você lidar com o seu espírito. Tá? Então, pensa comigo. Quando você está com um problema no coração, o que acontece? Você vai no cardiologista. Sim. Mas você tem Deus, tem que orar. Eu sei, mas eu tenho que procurar o que está ali. Vai tomar um remédio que o cardiologista mandou tomar. Eu estou com problema no estômago. Vai fazer os exames que precisam ser feitos. Eu estou com problema no estômago, então eu vou procurar um gastro. Ah, tem que orar. Claro que tem que orar. Então, por que quando é doenças físicas, a gente tem facilidade de procurar um médico? E quando nós estamos com doenças emocionais sérias, nós temos dificuldade de procurar um psiquiatra, porque às vezes precisa de medicamento, como eu tomei medicamento durante 4 ou 5 anos. Eu tive que consultar um psiquiatra e ele falou, você precisa de terapia. Eu fui fazer terapia. E foi bom? Foi muito bom. Muito bom. O medicamento ajudou? Muito. A pessoa que está fora, ela consegue ver algumas coisas que você não vê no momento. Pastor, e quando você admite isso? Muito obrigada pela confiança. Mas quando você admite isso num podcast, quando você admite isso numa reunião ou mesmo no culto da igreja, isso não te torna menos pastor? Querida, isso te humaniza. Eu sou homem, né? Eu sou humano. O problema de muitos pastores é se colocar como supers, né? E super é só Deus. A gente é humano. Tem dificuldades, tem falhas, tem limitações. Então, a suma assim, de muitos pastores é querer pôr a mão com poder, aquela coisa. Deus... Ou dizer, e eu já ouvi isso, e eu posso dizer que eu já ouvi isso, que depressão não existe, isso é falta de fé. Nada a ver. Nada a ver. Isso aí você vai me perdoar, mas é uma ignorância. Se você for ver na Bíblia, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, se vocês quiserem procurar na Bíblia, lá, 1 Reis 19. 1 Reis 19. Ele sentou debaixo de uma árvore, no arbusto, no deserto, e ele pediu para morrer. Ele orou a Deus e falou, Senhor, basta, toma a minha vida porque eu sou um fracasso. E pediu para morrer. Aí eu te falo, como que uma pessoa naquele momento, estágio deprimido, vai dizer que é falta de fé? Um dia antes... No Primeiro Testamento, nós estamos falando de quantos anos atrás, né? Um dia antes, ele tinha orado e caiu fogo no céu e consumiu os holocaustos. E um dia depois ele está pedindo para morrer. Por quê? Porque o povo não voltou para Deus diante de todos os milagres que ele fez e o povo viu. E a dureza do coração era tão grande que ele deu um desânimo tão grande que ele falou, Senhor, basta. Passamos por isso. Agora, se você for pensar, quem já orou hoje caiu fogo no céu? Ele ressuscitou um jovem que estava morto. Vai falar que esse homem não tinha fé? E ele estava deprimido. Então, depressão não é falta de fé. Depressão é o acúmulo de emoções que vem, a vida traz. E que muitas vezes provocam um problema químico no cérebro mesmo. Exatamente. Né? Por isso o remédio, para realinhar aquela química cerebral. Exatamente. Acho que falta estudo, né? Falta as pessoas lerem mais e... O que você lê? O que você lê no seu dia a dia? Além da Bíblia, obviamente, que cita de cor, e aqui eu estou vendo. Mas quais são as suas... Porque eu sei que você é um leitor voraz. Quais são as suas leituras preferidas? A minha leitura preferida, no momento, é mais voltado para a parte de liderança da igreja. De pastores líderes que passam. E eu gosto muito de ler essas coisas. No momento é isso. Mas está virando um coach já, pastor? Não, eu não sou coach. Né? Porque agora está essa onda de liderança, de coach, não. Eu não sou coach. Porque eu comecei, inclusive, o episódio falando que você é um grande líder. Não é por acaso, então. Há evidente, como você disse no começo do programa, o dom divino. Isso existe. Mas não ficou só no dom. A gente tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que crer, tem que correr atrás. Então você estagna, né? É a mesma coisa Deus dar um dom de música para uma pessoa e ela não pratica. Aquilo lá vai atrofiando, né?
Então, você não pode enterrar seu talento. Você Eu tem dou que aula de desenvolver. oratória, você sabe disso. E uma das coisas que eu digo muito é o dom você já tem, que é o dom da fala. Porque tem pessoas que não têm, não vieram com esse Exatamente. dom. Ou tem uma deficiência e acabam sendo mudas, ou como a minha neta, por exemplo, eu tenho uma neta que tem uma paralisia cerebral e que ainda, com 5 anos, não desenvolveu a fala. Nós não sabemos se ela vai falar ou não. Então, ela não tem o dom da fala. Agora, as pessoas que têm o dom da fala podem falar em público, podem falar onde quiserem. É só pegar esse dom e treinar e estudar, como você mesmo disse. Exatamente. Né? Eu acredito muito nisso. O dom já está dado, é a fala. Aí as pessoas têm que desenvolver, senão não vai. Lá no Instituto Bíblico tem uma aula chamada homilética, que é homilia, de ensinar você a falar, né? Que é a parte do culto ou da missa em que o pastor fala espontaneamente. Exatamente. Espontaneamente, vírgula, né? Porque tudo é preparado com antecedência. Não, eu né? preparo. Eu preparo. Se eu não preparar, eu falo besteira. E já falou alguma? Que ele se lembra e que se arrepende? Doutrinariamente, não, mas algumas coisas que eu... O homem, Silvio, já falou alguma bobagem? E Na que- pregação, coisa... Ah, de vira e mexe a gente fala, né? Porque erros de português eu já vi que não comete. Ah, mas é difícil. De vez em quando dá uma A nossa escorregada. língua é traiçoeira, né? Ela é Muito. muito difícil. Muito. Eu entendo bem, porque eu também tenho meus deslizes. Viu? Às vezes, quando eu prego, lá toda a pregação é filmada, é transmitida pelo YouTube. E às vezes eu ouço. E às vezes eu percebo uns erros de português. Ele foi, gente. Mas na hora a gente não percebe. Mas fora os erros de português, vamos falar de modernidade, digamos assim. Hoje em dia, já é muito mais aceitável um pastor ou um padre falar contra a homofobia. Que há umas pouquíssimas décadas atrás, tanto a Igreja Católica quanto a maioria das igrejas evangélicas dizia que não. Que um homem que se deita com um homem, uma mulher que se deita com uma mulher, não seriam aceitos dentro da igreja. Hoje em dia já há uma tolerância, a palavra é essa, né? Muito maior em relação aos gêneros que existem hoje, que parece-me... Eu ainda estou confusa em relação a isso, tá, pastor? Não sei falar muito dessa área, não. Eu vou falar uma coisa para você. Até as pessoas que inventaram isso estão confusas. Né? Porque realmente as individualidades são muitas. Agora, pastor, houve já um discurso seu que hoje você olha e fala assim, nossa, eu fui um pouco intolerante ali? Não. A questão da homofobia, eu tenho certeza absoluta. Ou do machismo, que também é outro ponto Sim. questionado na Bíblia, Sim. né? Eu tenho certeza absoluta que há 2 gêneros, masculino e feminino. As outras coisas aí o pessoal está colocando, mas a pessoa nasceu homem ou mulher, porque Deus criou homem e mulher. Agora tem as opções sexuais das pessoas, mas gênero mesmo não tem como ter mais do que 2. É homem e mulher. Agora, se a mulher quer ser homem e o homem quer ser mulher, fisiologicamente ele continua sendo homem. Então ele pode até fazer cirurgias, alguma coisa assim, mas ele continua sendo lá os cromossomos, os gametas, a genética não muda, tá? Mas se ele faz a transição e se torna ela por opção, porque aí realmente a transição é uma opção, e quer frequentar a igreja, o que o pastor diz? Eu tenho certeza que a igreja é para todos. E a gente não pode colocar um erro como maior do que o outro, porque pecado, tudo é pecado, sabe? Então, quando uma pessoa está querendo buscar Deus, agora é uma conduta que ela vai ter que rever diante de Deus. Mas é um problema dela. Exatamente. Você não fecha a igreja para essa pessoa. De forma alguma, nunca. E não permite que a sua comunidade isole essa pessoa. Nunca. Nunca. Você peca? Vai. Todo mundo peca. Mas um pastor, ele não tem a obrigação de pecar menos? A questão de erros, sabe o que a Bíblia fala sobre pecado? Para um cristão, que é impossível você não pecar, porque há uma luta interior em nós do espírito contra a carne.
Então, o E Espírito o tal de Deus... do livre-arbítrio nos ferra muito, né? Eu tenho hora que eu tenho vontade de falar assim, só me fala o que eu tenho que fazer. Se tem de livre-arbítrio, devolvo. Né? Não dá vontade de falar assim, então só me dá uma luz, me direciona o que eu tenho que fazer. Mas você percebe que o livre-arbítrio nosso é só para fazer o que é errado. Não né? é? Quando é para fazer o certo, então precisa de uma força sobrenatural para dizer, Deus, eu preciso fazer isso. Então é essa luta que eu estou te falando. O livre-arbítrio nosso é porque é errado. E nossa carne chama isso e quer isso. Aí Deus coloca, você precisa do meu poder para fazer diferente. Então, o que é o pecado? É quando eu reconheço que eu errei naquilo que Deus pediu para eu fazer e mandou eu fazer. E aí tem o arrependimento. Então, o cristão não é aquele que não peca. É aquele que peca e se arrepende e procura sempre rever suas vidas, seus conceitos. Acho Mas que isso pecar é todo mundo peca. É. E o meu pecado não é maior ou menor que o seu. Cada um tem a sua responsabilidade. E cada o pastor não é uma pessoa que está ali para julgar isso. Não. Qual pecado é Não. mais grave, menos grave? Eu prego a Bíblia. Aí a pessoa tem que colocar na sua vida... A Bíblia é mais ou menos assim, é uma luz. Imagina um espelho. Você olha para o espelho no escuro, você não consegue enxergar as suas deficiências. Aí você acende a luz, aí é a Bíblia, que mostra como eu estou de fato. Aí eu começo a perceber, peraí, meu cabelo não está legal, isso aqui não está bem. Aí Deus começa a mostrar. Aí é nesse momento que eu tenho que estar sempre em comunhão com Ele para começar a ser sensível para ver isso. Por exemplo, tem coisas que eu falo... Muito boa analogia, gostei muito. Coisas que eu falo que antes eu achava que era normal. Aí eu começo a frequentar uma igreja e começo a ter mais contato com a palavra. Aí a luz vem. Aí eu falo, peraí, está errado. Sabe uma coisa que a gente comete de uma forma tão comum e não percebe? Reclamar da vida. Muito. Então a gente reclama de tudo. Se tá calor é porque tá calor. Não, e se reclama. Tá frio é porque tá reclama frio. Das pessoas, reclama se tá do ventando é porque vai vir reclama a da comida, não agradece antes de comer. É aquela síndrome da insatisfação crônica. E as pessoas não percebem. Isso, inclusive, já tem estudos científicos que comprovam que há uma amígdala. Eu nem sabia que tinha esse nome, mas né, também leio um pouco. Que há uma amígdala no cérebro que é responsável, inclusive, pela satisfação, pela alegria, pelo prazer. E essa amígdala diminui em pessoas que são os reclamadores crônicos. Atrofia. Ela diminui. É estudo científico, não estou falando bobagem aqui, não. E a gratidão, ela aumenta a bendita da amígdala. Ela dá um senso de leveza na vida, né? Então, o cristão não é aquele que não erra, mas é aquele que percebe quando erra e fala assim, peraí, esse não é o caminho, não é bom, não. E eu não quero isso para minha vida. Aí volta. E até o erro deve ser agradecido. O perdão. Senhor, obrigado pelo perdão. E se perdoar? Pastor, não é o perdão mais difícil? Mas sabe que uma pessoa que pede perdão para Deus e depois ela não consegue se perdoar, ela quer ser maior que Deus, porque Deus perdoa, como quem sou eu para não me perdoar? Olha que excelente esse pensamento. Se Deus, que é perfeito, Ele me perdoou, como é que eu, que sou imperfeita, não vou me perdoar? Então eu estou querendo ser maior que Ele. Orgulho. Adorei. Orgulho. Adorei isso, pastor. Adoro conversar com você, tá vendo? Pessoa inteligente é muito boa. Como é que você, no século XXI, na geração celular, internet e jogos, consegue atrair tanto jovem para dentro da sua igreja? E é um pensamento que me passou um dia, domingo à noite, subindo a 30. Passei ali do lado da antiga, da atual, né, prefeitura, antiga CPFL, inclusive. Sei. Olhei e falei, de onde que tá vindo tanto jovem essa hora? Meu Deus, de onde que esse povo saiu? E era ali no estacionamento, o povo entrando e muito jovem saindo, muito jovem saindo da igreja. Aí eu falei, como é que ele consegue trazer tanto? Como é que consegue competir com a internet, com os jogos, com as redes sociais e falar para esses jovens, tem que ir para a igreja? E eu sei que tem jovem lá que não foi pai e mãe, que levou, que inclusive ele vai e ele leva pai e mãe. É verdade. Eu sei disso. Isso acontece muito. Eu acho que é perceber a necessidade, né? Então, as pessoas hoje estão carentes. A internet, por mais que ela desenvolveu, cresceu,
ela também fez as pessoas se sentirem muito sós. A solidão também bate, porque tudo hoje é virtual. As pessoas estão no mundo virtual, ninguém mais tem contato. E quando vai para a igreja e percebe que lá tem gente de verdade, que sofre, que vence, que tudo conforme eu tenho também, aí eu começo a me identificar. E falar numa linguagem que a pessoa entenda, né? Então eu procuro muito fazer isso nas minhas pregações. Mas, por exemplo, a igreja está na internet. Tá. Tem perfil, inclusive, nas redes sociais. Tem. Isso é importante? Muito. É um mecanismo, né? É um mecanismo que está aí que a gente tem que usar. Eu acredito que se o apóstolo Paulo hoje tivesse no nosso meio aqui, ele ia usar a internet para pregar o evangelho no mundo inteiro. Aliás, todos os evangelistas provavelmente seriam influenciadores digitais, né? É uma ferramenta poderosíssima que a gente tem. Eu gosto muito de Lucas. Eu falo que ele é um jornalista. Porque ele nem conheceu Jesus. Ele foi evangelista. Ele entrevistou as pessoas que conviveram Exatamente. com Jesus. É um jornalista, né? Ele foi. Então, eu imagino que Lucas, nos dias de hoje, seria um digital influencer que falaria das coisas que ele ouviu falar. Provavelmente. Porque ele não viveu, né? E eu gosto muito do evangelho dele, porque o evangelho dele é bem linguagem jornalística mesmo, viu? Fantástico. Nós temos um projeto lá na igreja que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia porque não entendem. Sim. Então eu comecei a fazer todos os dias no YouTube um capítulo por dia do Novo Testamento até dezembro, que nós vamos terminar em dezembro. É o canal da nossa igreja. E hoje eu encerrei Atos. E Atos foi escrito por Lucas. Então o primeiro livro de Lucas foi o Evangelho e o segundo livro foi Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. E é um trabalho jornalístico. É um trabalho... Já veja o título, Atos dos Apóstolos. Né? É baseado em fatos. Ele foi cooperador de Paulo. Então ele estava junto com Paulo, totalmente ali perto de Paulo. Isso que fez com que ele pegasse as pessoas ali em volta de Jerusalém tudo, e fizesse o Evangelho de Lucas. E depois ele falou assim, eu vou escrever Atos. E essa sua maneira de ler e explicar da sua forma é um jeito de traduzir e fazer com que as pessoas se interessem por uma leitura tão difícil. Exatamente. E a Bíblia, ela não é difícil, ela tem que ser explicada. Mas tem um menino de 11 anos que leu Antigo Testamento e deve ter se apaixonado. Entendeu alguma coisa? No começo ali, até o capítulo 20, que fala sobre a história da saída de Israel do Egito, eu entendi. Depois não entendi nada. Porque é muito nome também, né? Pastor, é muito nome. Eu me perco ali na segunda olha, página, eu já estou perdidinha com aquele monte de nome. É por isso que a gente precisa saber o que ler primeiro, sabe? Quando você está começando, é mais ou menos... vamos pegar a analogia do jornalismo. A pessoa entra na faculdade, não vai pegar algo assim do 5º ano, do 4º ano, que seja. E vai começar. É o beabá, sabe? Então a Bíblia também tem que ter Exatamente. esse beabá. E por onde se começa a ler a Bíblia, na sua opinião? Evangelho de João. Ah, é? O Evangelho de João é fantástico. Evangelho de Lucas, maravilhoso. Lucas, para mim, é o evangelho que eu mais gosto. Em compensação, se for ler o Apocalipse de João, vai ficar doidinho, né? Ou os textos do Antigo Testamento, né? Então tem gente que pega a Bíblia, abre e fala, vou ler. Aí abre no meio lá. É igual você pegar uma carta e ao invés de você pegar pela introdução e ler toda a carta, você fecha o olho e bate no meio lá e lê uma frase. Então, mas aí, você não vai entender até nada. É bom para os pais que estão assistindo agora e que falam assim, eu queria que meu filho, minha filha lesse a Bíblia. Ofereça Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Evangelho de João, Evangelho de Lucas. Para que quantos anos? 11 anos é muito jovem, né? O seu caso foi um caso à parte. Quantos anos que é bom oferecer para um jovem, para um adolescente? Olha, eu acredito que tem que oferecer desde quando nasce. Desde sempre. Porque a criança, quando cresce no ambiente de igreja, ela vai sentindo a vontade de ficar ali e se aprofundar. E hoje tem Bíblia para as crianças, ilustrada, com as historinhas. Nós temos um trabalho na igreja chamado Geração Futuro. E esse trabalho, a gente tem quase 200 crianças lá todo domingo. Crianças e adolescentes, 0 a 15 anos. Então, de bebê já tem. Então, 2, 3, 4. Aí, quando começa a ler, já tem uma Bíblia. Aí a criança já vai pegando gosto pela coisa. Você tem filhos?
Tenho 2. 2 filhos. Foi assim em casa? Foi. Você está falando de algo que você fez. Sim. Funcionou? Muito. Os 2 são muito firmes. Eu vi que você fez o casamento. Seu filho até viralizou, né? O vídeo. Os 2 chorando absurdamente. Foi né? Teve um momento de lágrimas ali que foi na época, já faz o quê? Uns 5 anos já? Não, faz mais. Faz mais? Faz 10 anos. Vai agora faz 9 anos. Em 2016 faz... Foi um vídeo que na época já viralizou bastante. De vez em quando alguém puxa lá ainda e vê. Né? Hoje, você olhando para os seus filhos, você entende que a educação que você deu foi a melhor, a mais adequada? Foi. Tem um texto lá em Provérbios 22:6. Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu acho lindo esse versículo. Porque é uma ordem, está no imperativo, ensina, mas também é uma promessa. E ainda quando for velho não se desviará dele. Então eu dou a palavra crendo que Deus vai guardar a vida do meu filho em Deus. Porque hoje a criança chega na parte da adolescência, ali é uma parte crucial da vida, que ali muitos têm algumas escolhas que vão sofrer consequências para o resto da vida. Sim. Então, se eu não colocar Deus na vida desse menino, quando ele é novo, depois, quando ele chegar na parte da adolescência, da mocidade... Que ele coloca tudo em dúvida. Vai ser tarde. Então, o que eu tenho que fazer? A medicina preventiva. Tem muita gente que começa a caminhar, começa a ter cuidado com a saúde, alimentação, depois que tem um infarto. Por que não faz isso antes? Porque espera chegar no limiar da vida com uma doença grave para se cuidar. Então, nada melhor do que preventiva. Você leva a criança no caminho de Deus, tudo para quando ela chegar na parte da adolescência, da faculdade, ela saber as escolhas que ela tem que ter. A gente vê muitos católicos hoje, ou ex-católicos, né, abandonando a Igreja Católica e seguindo igrejas evangélicas, porque dizem que com o padre não dá para ter a conversa que tem com o pastor, porque o pastor casa, porque o pastor tem filho, porque o pastor tem dificuldades muito parecidas com as famílias que vão e que migram para a igreja evangélica. Isso é explicável mesmo pelo ponto de vista humano? Uhum. A Igreja Católica, os padres casavam até na Idade Média. Então, a partir de um momento, acho que foi no ano 1100 que começou o celibato sacerdotal. Então, é uma coisa que a igreja colocou na Idade Média. Então, se você for ver Pedro tinha sogra, então ele era casado. Uhum. Então, a Bíblia mostra que as pessoas que eram de Deus, que trabalhavam na obra, pastores, casavam. Agora, pastor, quando um pastor se separa, como no seu caso houve uma separação, há muito falatório também. A gente adora uma fofoca, né? É da nossa natureza humana, eu falo, até pela preservação da espécie. A fofoca faz parte de uma parte da preservação da espécie, que é saber o que está acontecendo ao meu redor, até para eu me cuidar com esse meu redor, mas que foi para um lado bem maldosinho da nossa natureza também humana, como nós já falamos. Como é que você reagiu a essa fofocaiada? Ou ela não chegou em você? Ah, chegou. Chegou sim. Acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber, entender, é você definir bem sua identidade, quem eu sou. Aí quando você define quem você é, você sabe o que você fez. Então, a partir daí, a paz tem que reinar, independente do que as pessoas falam ou deixam de falar. E muito do que as pessoas falam tem mais a ver com a vida delas do que com a nossa, né? Porque se a gente ficar preocupado com o que os outros falam, a gente não vive. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, que a moça ali não nos escute, mas houve uma época que você ficou solteiro. Eu fiquei 7 anos solteiro. E as paqueras? Você foi muito assediado? Ela ficou vermelha. Não entendi, ficou vermelha. Porque tem isso também, né? Um pastor, que é um homem que prega, que fala, ele encanta. Teve muito assédio? Ah, teve um pouco. Teve. E teve gente assim mais atrevida, digamos? Teve algumas mulheres que foram mais atrevidas nessa paquera? Eu sempre coloquei uma postura de respeito em toda a minha vida, sabe?
quando eu era casado, depois da época que mesmo que eu fiquei divorciado, e agora, casado também, eu sempre coloquei limites, né? Agora... Vocês estão há quanto tempo juntos? Desculpa, qual que é o nome da tua esposa? Luciane. Luciane. Vocês estão há quanto tempo juntos? Fez 3 anos de casado agora. E quem tomou a iniciativa? Quem tomou a iniciativa? Do namoro. Isso, alguma hora alguém teve que... Ah, mas claro, foi ela. Você é tímido, pastor? Não. Fui eu. Fui eu. Que situação? Em 2016, eu me separei no final de 2015, dezembro. Em 2016, eu a encontrei no Facebook e a gente começou a conversar. Que moderno! Começou virtual. Eu vi lá que ela seguia alguns amigos que eu seguia. Aí eu descobri que ela era uma prima distante, porque o pai dela é irmão do meu tio. Então... Já tinha um assunto ali bom para conversar. Eu falei, opa, vou pegar isso como... Lógico, né? Para dar assunto. Aí depois, em 2016, eu fui em novembro de 2016, mas não deu muito certo. Porque eu fiquei tão encantado com ela, que era muito... Assustou. Muito linda. Eu acho que eu fui muito, assim, afoito. Assustou. Ela assustou. Tá. Aí ela me bloqueou. Acho que foi a pior burrada da vida dela, mas fazer o quê? E quando é que vocês se reencontraram? A gente se reencontrou... Eu não vou nem perguntar para ela o motivo de ter bloqueado, porque hoje a entrevista é com você. Não, é porque eu fiquei muito em cima. Aí depois ficou chato, né? Ela achou que eu era muito pegajoso e aquela coisa toda. Aí, depois de... Mas estava carente também, tem que entender o momento deste homem, mas né? é que eu a vi e falei, gente, uma mulher dessa dando sopa aqui, eu falei, eu vou investir. Aí não teve a cantada, foi fiquei... você que eu pedi para Deus. Não existiu essa cantada, pelo amor de Deus, né? Ele desistiu. Ah, não, essa não, pastor. Essa vida de um pastor não pode. Então, eu vou te falar. Por isso que ela te bloqueou. Você começou a perceber por que ela bloqueou. Por isso que ela eu te não bloqueou. me ajudei também, viu? E depois, como é que foi Aí esse depois retorno? eu encontrei no Instagram. Aí já deu um salto. Gente, que moderno. E o duro, que quando eu conversei com ela, eu usei a mesma palavra da outra vez, mas só que eu não lembrava que era ela. 5 anos depois, eu não lembrava. Aí depois, quando ela falou, nós já conversamos, eu falei, nossa, é a moça de Jundiaí. É a moça que me bloqueou. É a moça que me deu um fora. Aí eu já fiquei meio assim, né? Mas não desistiu, pelo jeito, não, né? Aí ela falou que estava namorando. Aí eu deixei um toquezinho ali, né? Falei assim, olha, não vai dar certo esse namoro, você me procura. Profetizou isso na vida dela. Aí depois de um tempo, ela que mandou uma mensagem para mim e aí a gente começou a conversar. Tudo começou com conversa. Foi. Quanto tempo até conhecer pessoalmente? A prima distante. A gente ficou conversando, acho que um mês e pouquinho. E eu pensava que ela estivesse em Jundiaí. Ela já estava morando em Barretos. Mas só que ela não me falou. Lógico. Ela me falou no dia que a gente se encontrou pela primeira vez. Além de bonita, é muito inteligente, né? Demais. Aí eu a convidei para minha casa, fiz um salmão, eu gosto de cozinhar. Aí ela se apaixonou por mim ou pelo salmão, não sei. Eu falei assim, eu tenho que casar com esse rapaz porque eu vou comer. Mas ele bem. de vez em quando volta ao cardápio do casal. Oi? O salmão de vez em quando volta ao cardápio do casal. Sabe qual que é a vantagem de casar com um homem que sabe cozinhar? Qual? A beleza acaba, a fome não. Exatamente, meu marido é que cozinha em casa, viu, pastor? Então, esse eu aí... entendo bem. E Barretos continuar em Barretos é uma opção sua? Eu amo aqui. Eu amo aqui, a igreja é aqui. A Luciane já estava morando em Barretos, então tá tudo certo. Ela ia voltar para Jundiaí. Ela ama Jundiaí. Aí você não deixou, obviamente. Ela não ia encontrar outro cara que nem eu, não, né? Não. Então ela ficou por aqui. Eu amo Barretos. Eu amo Barretos. Eu tenho um patrocinador que está aqui. Aliás, Luciane, amanhã eu vou te dar um presente, tá? Hoje não está aqui, mas Multishine vai para sua casa. Nós casa usamos de vocês. só Multishine em casa. É mesmo? Só. Eu fico tão feliz quando vem um convidado. Aliás, acho que 99% dos convidados que sentaram aí falam isso para mim. Mas são produtos muito bons, né? São produtos muito bons, são produtos de Barretos.
Isso aí. De Barretos para o Brasil e o mundo, com qualidade. E mais que isso, pastor, e isso é o que eu sempre faço questão de falar. Claro, facilita a vida no lar, na igreja, né? A igreja também só usa no carro, porque o Ronaldo, dono da Multishine, é um apaixonado por carro. Então, ele tem uma linha para veículos maravilhosa, de altíssimo nível. Mas mais que isso, são produtos feitos para ter o mínimo impacto na natureza. Bacana. E isso sim é usar a inteligência que Deus nos deu para o bem. Porque a gente não pode destruir a nossa casa, que é o nosso planeta, né? Então eu tenho muito orgulho mesmo de ter os produtos da Multishine me patrocinando. Top. Assim como eu tenho orgulho de estar nesse prédio que você chegou, que você viu hoje com essa estrutura maravilhosa, que é o Coworking Scarpellini. Eu não sei se você já conhecia. Não, aqui. não conhecia. Pois é, o prédio já, né? Porque passar em frente ao lago, Sim, a gente chama atenção. Aqui dentro não. Não tem como não ver, porque chama atenção. Mas tem uma estrutura de mobiliário, internet, atendimento na portaria, na recepção, que é para que as pessoas usem ou por dia ou por hora. Quero fazer uma reunião de 2 horas. Vem, aluga uma das salas, faz por 2 horas. Bacana. Tem gente que não tem escritório em casa e opta por trabalhar no home office e quando precisa fazer algum tipo de trabalho, vem para o coworking fazer esse trabalho mais tranquilamente com estrutura, que é o Coworking Scarpellini. É muito legal também. Excelente. É muito legal Barretos oferecer tudo isso. Não entendo. Eu sou apaixonada nessa cidade e acredito que é uma cidade que a Luciane não só veio por sua causa, mas tenho certeza que ela continuará por causa da cidade. Ela é daqui. Ela nasceu aqui em Barretos, tudo. Depois ela morou em São Paulo, Jundiaí, e agora voltou. Mas você encontrou, ela morava em Jundiaí. Ela morava mas em você Jundiaí. sabia que ela tinha nascido em Barretos, que ela era de Barretos? Não. Depois que a gente começou a conversar. Mas o que chamou a atenção lá atrás no Facebook foi realmente a foto. O que chamou a atenção, de verdade, além da foto dela, que era muito linda, era a postura dela. Assim, a maneira como ela vestia, o Facebook, no caso, depois o Instagram, com os filhos, muito família, muitas coisas referentes à igreja, nas suas postagens. Isso aí tipo assim, deu um clique, né? Eu gosto uma pessoa bem distinta, então achei bacana. Eu gosto desse tipo de conversa e de humanizar um pouco mais a sua imagem, né? Que é um líder, de novo, né? Um líder religioso, porque eu acho que conecta muito mais com as pessoas que frequentam a igreja, com os seus fiéis, é que chamam os membros da igreja. Membros da igreja, né? Vocês se chamam de irmãos? Chama. Como muitos evangélicos fazem, Chama. irmã e irmão? Chama. Ou isso também já está fora de uso? Não, isso aí vai muito do pastor, né? Eu geralmente chamo a pessoa pelo nome. Mas você sabe o nome de todo mundo que vai à sua igreja? Não. Aí eu chamo ou. Agora, pastor, e quando a pessoa para de ir? Você vê que a pessoa estava ali, estava indo, a família estava indo, e de repente a pessoa para de... Há algum trabalho para ir atrás? A gente tem... Hoje eu sei que são alguns milhares já, né? Já tem milhares lá. Tem 1.100 pessoas nos 3 cursos. De frequentar mais. Porque de vez em quando vai um curioso lá. Eu já fui. Não só em casamento, mas eu já fui em culto. Né? Ali nós temos culto às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. Agora, conhecer todo mundo não tem como. Pessoas chegam ali e algumas pessoas param de ir e a gente nem fica sabendo. Então, é problemático por causa do tamanho da igreja, né? Mas os que param de ir, muita opção, né? Às vezes a gente tem N motivos por que a pessoa deixa de ir. Não tem essa coisa de ir atrás, de querer saber, de... Quando é uma pessoa mais perto, a gente vai. Ou quando, às vezes, alguém que frequenta a igreja fala, né? Sim. O fulano parou de vir que ele está com problema lá com a família. Sim. Isso tem também. Tem. Aí eu falo que essa é a fofoca boa. Né? No Conversei caso... isso com a Clícia, que está aqui hoje. Conversei hoje isso com ela, que existe também a fofoca boa. A pessoa que chega e te alerta de algum problema que está acontecendo, não é? Às vezes não é nem para falar da vida do outro, mas é para pedir ajuda, né? Para alertar sobre a vida do outro. Agora, existe também a ciumeira interna dentro de uma comunidade do tamanho da sua.
Não existe. Por exemplo, pessoas que ocupam alguns cargos de destaque. Como é que você lida aí com essa ciumeira? Pastor, você pôs o outro para coordenar ali, mas tinha que ter colocado a minha mulher, ou tinha que ter colocado eu. Tem ou não tem isso? Querida, isso aí não tem, não. Não tem? Não, se tem é por a fofoca... Não chega em você. Externa ali, ou velada, vamos assim dizer, mas em mim não chega, não. Não chega ninguém, de novo a palavra, reclamando. Não. A sua postura não permite isso. Não. Porque acho que isso é muita criancice, né? É muito pequeno. Muito. Pastor, além de livros sobre liderança, além da Bíblia, que é uma leitura o quê? Diária? Tem que ser. Porque não é uma leitura apenas ler, é estudar, né? É. O que mais você faz para se divertir, para descontrair? Porque eu imagino que é um cargo que tem muito peso. Né? Tem muita energia ali para ser despreendida. Como é que você trabalha a sua paz, não só a interior, mas também de social mesmo? Né? Assistindo o jogo do Palmeiras. Então é muito sofrimento, pastor. É muito sofrimento. Eu gosto muito de ver futebol. Eu gosto muito de estar ligado a isso. Eu amo viajar com a minha esposa. A gente sempre sai. Para que lugares? Assim, campo, às vezes eu vou praia, o que é? Não, a gente gosta mais de montanhas. E quando vai aqui perto, eu vou para Ribeirão. Meu filho mora lá. Eu tenho 2 netas que moram aqui e uma neta que mora em São Paulo. 2 filhos. Um mora aqui em Ribeirão e outro mora em São Paulo. E neto é bom, né? Muito bom. Muito bom. Tem 3 netas. Eu tive 2 filhos e agora 3. Os filhos batem na gente, mas é muito bom. Uma outra emoção. Eu tive 2 homens, né? Agora tem 3 meninas. É uma outra emoção, né? Não é nem comparável. É muito bom. Porque é muito diferente. Né? É um milagre de Deus, né? Quando você vê um filho, você fala assim, nossa, eu não consigo amar ninguém mais do que ele. Aí vem o neto. Aí vem o neto, você percebe que o amor é o mesmo. Agora, pastor, falou aí uma palavra que eu gosto muito, que é milagre. E você falou, né, dos milagres de pegar fogo na sarça, né, de cair em labaredas do céu, de fazer alguém que estava morto reviver, de fazer o cego enxergar. Mas e hoje, que a gente não vê esses milagres? Quais são os milagres em que você enxerga Deus? Olha, eu acredito que tudo é época da história, sabe? No Antigo Testamento, na época de Cristo, no começo da igreja, teve que ter uma intervenção sobrenatural de Deus, tá? Agora, hoje, assim, ao meu ver, o maior milagre é a transformação de uma vida, uma pessoa mudando, o caráter sendo forjado, a restauração de uma família. Eu acho que esse, para mim, é o maior milagre que existe. Até porque tem pessoas... Tem um exemplo que eu acho que é muito bacana no Evangelho de Lucas, o evangelho que você gosta. Eu gostei. 10 leprosos foram curados por Jesus. E só um voltou para agradecer. Sim. E os outros 9 foram embora. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, a tua fé te salvou. Ou seja, só ele foi salvo. Então o milagre foi para os 10. Mas o maior milagre que aconteceu foi a transformação de uma vida por causa da gratidão, de agradecer a Deus e querer um envolvimento maior com Deus. Ou seja, só aquele que foi para o céu. E os outros receberam o milagre e não foram. Então a pergunta é, o que vale eu ter as curas, as coisas, se a minha alma está doente? E o que você tem visto dentro da sua comunidade, como você disse aí, cerca de 1.100 pessoas, né? Mais ou a menos sua comunidade frequência. mais, digamos, mais presente. Sim. De milagres. Que milagres você testemunhou? As pessoas, de uma forma geral, tem muitas respostas de oração, pessoas que são curadas de doenças, mas é a mão de Deus, né? E é tudo dentro do propósito dele, da vontade dele. Eu creio que Deus está no comando de tudo. E o pastor não faz milagre. Quem faz é Deus. O pastor ora. Agora, se Deus vai responder ou não, cabe a ele. Então, que nem eu falei, o maior milagre é a conversão de uma vida. Agora, existe pessoas que estão com problemas de saúde serem curadas, existe pessoas que têm alguma área da vida que precisa de uma intervenção, Deus age, isso aí age.
Porque se a gente não acreditar no sobrenatural, não tem por que a gente ter fé, né? E fé é isso, né? Fé é acreditar no que a gente não pega, não vê, não sabe se vai acontecer, mas a gente acredita. Você quer um exemplo muito claro, assim, de milagre? Para mim, é você estar em paz no mundo que nós vivemos. Para mim é o maior milagre. É um verdadeiro milagre. Porque hoje, comumente, o que reina é a ansiedade, o medo, a depressão, essas coisas. Agora, você estando estruturado, mesmo com o mundo que a gente vive, sem estresse, para mim isso é o maior milagre. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei tão ansiosa para você vir aqui que o fato de você vir, para mim, deve ser comemorado como um milagre, tá? Não vou dizer que você é difícil, mas foi uma conversa, né? Até ajustar a data e tudo mais. E esse espaço aqui que eu tenho, graças à colaboração do Lombardi, que está aí, graças à colaboração da Isabela... É Lombardi? Opa! É Lombardi mesmo? É Lombardi mesmo. Eu não pensei sou o que Silvio fosse Santos, mas Silvio eu tenho. Santos. Lombardi. Não, é Lombardi mesmo. Desculpa, querida. Não, imagina. O Lombardi não tem problema não de roubar um microfone, não, né? Tá abençoado. Ele é muito gentil. Ele falou que tem problema, sim. Então, todo essa colaboração que eu tenho de Márcio, meu marido, minha filha que edita, esse espaço bacana, aqui... Que top. É porque eu queria muito, isso era um sonho meu. Ter um espaço em que eu ouvisse pessoas que contassem as suas histórias e que inspirassem outras pessoas. Muito bom. Eu tenho certeza, e eu vou embora com o coração em paz, que alguém que ouviu esse episódio, viu, né, de assistir esse episódio, hoje teve o coração tocado. Mesmo por saber que, poxa, até um pastor pode se separar, e eu acabei de passar por uma separação, então eu posso voltar a ser feliz, eu posso acreditar. Ou alguém que está em dúvida se vai ou se não vai para terapia, e de repente ouve um pastor falar que já fez terapia, e que fala, poxa, eu estou no caminho certo. Então eu tenho certeza que alguém, hoje, pela sua palavra, foi tocado. Por quê? Pastor Silvio Novo, você é uma pessoa que a gente pode aplaudir, porque você merece mesmo os nossos aplausos. Muito obrigado. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Eu agradeço muito o amor, tá? O carinho, de coração. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Sempre. E coloque esse programa nas suas redes sociais, que eu sei que são poderosas também, tá? Pode aplaudir para quem quiser nos seguir no Instagram e o nosso canal do YouTube, que esse episódio e os outros episódios estão lá. E sempre muito inspiradores. E parabéns, porque... Essa é uma paz que eu posso levar também. Você consegue levar muito bem. Nossa. Obrigada, muito obrigada. Muito mesmo. Muito obrigada também. E a gente vai continuar por aí.